Pessoal, boa noite. Mais um dia de aula sobre psicologia aplicada ao direito. Hoje nós iremos focar em um tema chamado transtorno de personalidade. Hoje vocês vão aprender um pouco sobre como os transtornos influenciam no comportamento do sujeito. Nós vamos perceber aí como determinado transtorno pode ocasionar algumas dificuldades em relação ao manuseio, né? No caso de vocês, diante as pessoas. Nós vamos ver também alguns casos que eu trouxe aqui que foram reais, que eu tirei de um artigo, algumas falas. E hoje a nossa aula vai ser mais interativa. Eu vou pedir, hoje a gente vai abrir os microfones, que aí eu quero ouvir um pouco vocês, tá bom? Inicialmente, eu quero iniciar a aula de hoje com uma situação-problema. Então, a situação-problema é a seguinte. Guilherme chamou sua amiga, a psicóloga Marina, para implantar um programa de atendimento psicológico em sua delegacia. Tal programa vem sendo muito bem aceito pela população, pelos resultados positivos obtidos até o momento no atendimento a vítimas de crimes e colaboradores da delegacia. Certo dia, Otávio, um dos investigadores da equipe, pede para ter uma conversa em particular com Marina, psicóloga. Relata estar passando por uma situação bastante constrangedora. Ele não aguenta mais as manias de sua namorada Sheila. Otávio diz ter conhecido Sheila na delegacia, quando esta teve de comparecer para relatar um crime de furto do qual foi vítima. Logo no começo do relacionamento, Otávio estranhou a rápida intimidade de Sheila, estabeleceu com ele, a rápida relação que ela estabeleceu, dizendo palavras como "eu te amo" e "amor da minha vida", logo nos primeiros dias de namoro. Otávio relata que já sentiu muita vergonha de levar sua namorada para eventos sociais, pois em toda festa que ela faz questão de aparecer, e rapidamente se torna o centro das atenções. Suas vestimentas sempre são elegantes e provocativas. E apesar do ciúme de Otávio, este não consegue brigar ou discutir com ela, pois quando ele tenta, se exaltar, Sheila o convence com palavras e ações sedutoras, atingindo em seu ponto fraco. Ele não aguenta mais a indiscrição da namorada. Estou marcando aqui os pontos mais importantes do caso. E pede auxílio para Marina, procurando saber se Sheila sofre de algum transtorno e se pode ajudá-lo. Após esse relato, Otávio se retira. Alguns minutos depois, entra na sala de Marina o doutor Guilherme, que é o advogado, informando que sabe o que Otávio foi fazer, pois sua busca por apoio psicológico foi motivado por seu conselho. Então, o delegado pergunta: essa menina tem algum problema, doutora? Então, a gente precisa, primeiramente, mudar esse nome, né? Essa nomenclatura de problema para transtorno. Porque problema nós sabemos que todos nós temos, certo? Então, o transtorno em si, a gente vai ver o que é para além de um problema.
Duas perguntas que vocês terão que responder. Primeira, Sheila tem algum transtorno de personalidade? Essa é a primeira pergunta a ser realizada e a ser feita. Segunda, se tem, qual seria esse transtorno? Então, nós vamos ver alguns transtornos. Dentre eles, Sheila se encaixa em um. E aí vocês podem me dizer, vocês irão falar qual transtorno Sheila se encaixa, ok? Bem, iniciando o conteúdo após a situação problema, eu quero perguntar para vocês o que seria um transtorno de personalidade. Então, começando com o Caio. Caio, o que você acredita ser um transtorno de personalidade? Eu creio que seja uma mudança repentina de personalidade, tal como a bipolaridade, ou mesmo alguém que tem variações durante um dia, durante momentos, ou mesmo durante situações cotidianas ou não. Talvez, sim, é um ponto a ser visto. Israel. Israel, o que seria transtorno de personalidade para você? Transtorno, vamos diminuir, né? Professor, eu concordo com o Caio, né, meu colega aí. O transtorno, para mim, seria uma mudança inesperada, né, de um determinado comportamento. Sei lá, a pessoa que vai família, assim, né, falando de uma forma bem prática, né, bem vulgar, digamos assim, né? Uma pessoa inconstante, né, uma pessoa instável, né, com relação ao seu comportamento mesmo, em si. O seu comportamento. Beleza. Ivaneide, o que seria para você? Professor, eu acho que é uma pessoa que não consegue ter um relacionamento íntimo assim com a pessoa, uma coisa mais, como é que eu posso explicar, professor? Que não consegue ter um relacionamento sério assim, sempre que você acha que é dono da situação, faz abrir, ela discute com ele, né? Quando ele vai falar, ela começa a jogar o charme dela, tal. Não é isso? Eu acho que sim. Certo. E é insensível, sei lá, acho que sim, professor. Bora ver, eu vou falando, né? Eu vou escutar todos. Rapaz, eu não estou ouvindo, não, professor. Vamos lá, Juliane. Juliane. Transtorno, para mim, professor, seria uma variação que a pessoa tenha quanto ao humor, comportamento, a forma de pensar repentina. Para mim seria isso. Certo, muito bom. Luana. Para você, Luana, o que seria um transtorno? Oi, professor, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, estou sim. Creio eu que seja, como a colega falou, tanto o transtorno de personalidade seja variação de humor, dependendo do ambiente, da situação que ela esteja. Eu acho que dependendo do que convém, eu acho que tem essa troca de personalidade. Entendi. Muito bem. Sebastião. Sebastião, tá me ouvindo? Liga o microfone, Sebastião. Acho que ele não está conseguindo me ouvir ou não consegue abrir o microfone. Certo. Pessoal,
transtorno de personalidade ou transtorno, vamos pegar a palavra ampla, né, do que seria... Paulo. Oi. Deixa eu só te falar com esse baixão, o computador do meu pai, que eu fico vendo os slides aqui, porque meu celular não abre. Ah, tá. Entendi. Beleza, Caio. Amarísio, tudo bem? Pois bem, pessoal. O que seria transtorno? Transtorno, em sua concepção ampla, seria toda disfunção comportamental ou cognitiva emocional do sujeito. Seriam variações comportamentais, variações cognitivas e emocionais. O que seria essa variação? Seriam alterações de formas disfuncionais. Existe um autor chamado Dal Galarrondo, que o Dal Galarrondo, ele tem um livro chamado Psicopatologia. E ele vai dizer que o transtorno seria todo comportamento em que uma sociedade, um padrão, se considera anormal. Porém, ele coloca esse anormal entre parênteses. E ele vai falar o seguinte logo em seguida. Ele vai falar assim, não que seja anormal, mas o transtorno é aquilo que deixa o sujeito ou prejudica ele no seu bem-estar. Por que bem-estar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde hoje se resumiria em um bem-estar. O que seria o bem-estar? Seria o bem-estar psicológico, um bem-estar físico, social, de lazer, em todos os aspectos do sujeito. Anterior a isso, o que era considerado saúde era somente a ausência de doenças. Só que não se percebe que não é só isso. Hoje, para o sujeito ter saúde, não é só ter ausência de uma doença. Por exemplo, eu posso não ter uma febre, uma dor de cabeça, mas eu posso ter um adoecimento psíquico. Ah, eu não tenho um adoecimento psíquico, eu não tenho um adoecimento físico, mas eu tenho um adoecimento social. Exemplo, a pandemia que nós estamos vivenciando pode se considerar que gera no sujeito um mal-estar social, porque nós ficamos isolados socialmente, sem uma interação, o que vai ocasionar aí uma angústia, um sofrimento, ok? Então, Dal Galarrondo, ele vai desconsiderar o anormal, até porque quando ele vai perguntar e ele vai falar sobre o que é anormal, ele vai fazer uma pergunta. O que seria, vamos se dizer, ser normal? O que é ser normal? E aí ele vai dizer que nós temos vários tipos de normalidades. Por exemplo, nós temos uma normalidade que é considerada a normalidade clínica. O que é a normalidade clínica? É um conceito científico da medicina ou da biomedicina, por assim dizer, que considera a normalidade. Ou seja, estar normal hoje é não ter Covid-19. Exemplo, né? Sujeitos que são diagnosticados com Covid podem estar entrando em um processo de anormalidade. Mas se a gente for pegar o conceito de anormalidade e os conceitos de normalidade, porque normalidade tem várias. Tem a normalidade social. Qual é a normalidade social? É aqueles comportamentos padrões que a sociedade considera normal. Então, por exemplo, um sujeito aqui no país que chega a dizer que está louco para comer um morcego. Eu vou pegar um exemplo bem da China. O sujeito vai falar assim, esse cara é anormal, porque não é da nossa normalidade social se alimentar dessas iguarias, né? Mas
é uma normalidade social cultural. Anormalidade, desculpa. Então, o Dalgala Honda ele vai dizer que não tem como a gente dizer o que é normal ou anormal. Até porque, anteriormente, Michel Foucault ele chegou a escrever um livro chamado Coração da Loucura. E ele vai escrever sobre os comportamentos, o que seria louco e loucura. E ele vai falar que loucura é todo comportamento que foge dos padrões sociais ou dos padrões ditos normais. Todo comportamento que se sai dessa linha da normalidade é se considerado loucura, ou seja, anormal. E louco seria o sujeito tal cujo que faz a prática desses comportamentos. Exemplo, que eu sempre uso muito esse exemplo, se você vê uma criança correndo, rodando num poste, pulando, caindo na grama, você vai dizer que ela está brincando. Agora, se você vê um adulto fazendo esse comportamento, primeira taxação que se dá a esse sujeito é que ele está louco. Ou que tem algo errado com ele, né? Então, ele vai dar essa diferença. E aí nós temos um livro chamado, né, na psicologia, que nós chamamos de DSM-5. Foi escrito em 2014. Esse livro é um manual, na verdade, é um manual diagnóstico dos transtornos, né? Esse manual de diagnóstico, ele traz vários transtornos e dentre eles ele traz, os tipos de transtornos de personalidade. E a gente vai falar sobre eles. Mas ele também traz um conceito sobre transtorno. E ele traz o seguinte: os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa portadora desse transtorno tem um padrão de pensamento e comportamento bastante rígido ou anormal. O que é isso? Comportamento rígido e anormal. São comportamentos, olha só, a gente acabou mal ajustados, né? A gente acabou de falar sobre a consideração de anormal. Então, a normalidade há uma definição concreta em si, uma definição, mas Dalgala Honda traz que sujeitos que não têm o bem-estar podem estar fora dessa normalidade. Quando eu falo que o sujeito ele não tem um comportamento ajustado, e sim mal ajustado, eu estou descrevendo que esse sujeito não tem um bem-estar. Então, se esse sujeito ele não tem um bem-estar, ele não vai estar saudável. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: como eu falei anteriormente, problemas todos nós temos. A questão é, existem sujeitos que vão desenvolver determinados comportamentos que são totalmente rígidos. O que é esse comportamento rígido? É um comportamento totalmente inflexível às determinadas situações. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo não de transtorno de personalidade, mas eu vou usar o toque. Um comportamento rígido. A pessoa não pisar em linhas, né? Ela não pisa em linhas, né? Isso é um comportamento rígido, onde isso vai levar ela a um sofrimento. Vai existir lugares que ela não vai entrar porque existem algumas linhas, certo? Então, existe esse comportamento rígido que é um comportamento chamado também comportamento estereotipado. Um comportamento que leva um processo de adoecimento, seja ele na interação, seja ele no processo de bem-estar consigo mesmo e entre outros, tá bom? Ok? E aí, adentrando aos transtornos de personalidade, nós precisamos entender que o DSM ele vai classificar os transtornos de personalidade em 3 categorias. Ele vai classificar os transtornos de personalidade em 3
categorias. Nós temos 3 categorias de transtornos de personalidade. Dentro de cada categoria, nós temos alguns transtornos. Quais são essas categorias? Primeiro, transtornos excêntricos ou estranhos, transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares, transtornos ansiosos ou receosos. Então, essas são as 3 categorias de transtornos existentes. Transtornos excêntricos ou estranhos, transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares e os transtornos ansiosos ou receosos. Dentro de cada categoria, existe alguns transtornos de personalidade, que é o que nós iremos ver nesse momento. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone e fazer as devidas perguntas, tá bom? Volta lá rapidinho, só para a gente terminar de copiar, por favor. Lembrando que eu vou disponibilizar o link da aula para vocês depois assistirem, e aí vocês podem copiar o slide, tá? Iniciando pela primeira categoria, transtornos excêntricos ou estranhos. Temos, dentro dessa categoria, nós temos o primeiro transtorno, que é considerado o transtorno de personalidade paranoide. O que seria, como seria uma pessoa com personalidade, transtorno de personalidade paranoide? Essas pessoas, elas tendem a desconfiar dos outros e achar que vão ser enganadas. Por causa disso, elas podem ser hostis ou emocionalmente desapegadas. Pessoal, pessoas com transtorno paranoide são pessoas que não confiam nos outros. Elas acham que as pessoas sempre irão se aproximar dela para fazer o mal, se aproveitar. São pessoas que acham que não tem como ter uma relação saudável com outras pessoas. Elas são, por isso que se tornam muito hostis com as pessoas e se tornam também muito agressivas. Então, pessoas com transtorno de personalidade paranoide são pessoas que têm grande dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Exemplo, cada transtorno eu vou trazer exemplo de como vocês podem se deparar com pessoas quando vocês forem futuros juristas. Um exemplo muito simples. Se você é advogado, se você for advogado de uma pessoa paranoide, é provável, vamos supor que você se formou e você vai se tornar advogado dessa pessoa. É muito provável que essa pessoa comece a acreditar que você vai enganar ela, que você está fazendo as coisas, mas que você, vamos dar um exemplo, sujeito K chamou você para ser jurista, advogado dele, em um caso trabalhista, onde ele foi demitido por justa causa, só que ele está falando para você que ele não merecia ser demitido, então ele entra com a causa. No momento em que ele faz isso, se no momento de alguns acordos, por exemplo, ele tem uma proposta de acordo da empresa, e você chega para ele e diz assim, olha, senhor K, aceite esse acordo é a melhor coisa que o senhor vai ter. A primeira coisa que pode uma pessoa paranoide pensar é o quê? Rapaz, esse cara tá querendo que eu aceite esse acordo porque ele, na verdade, está a favor da empresa. Ele está me enganando. Então, as pessoas paranoides, elas acreditam que sempre há uma conspiração contra ela, né? Que todos estão contra ela ou que as pessoas querem se aproveitar dela.
qual é uma das melhores formas de atuação de um advogado perante uma pessoa paranoide? Uma das melhores formas de você intervir é justamente você apresentar para essa pessoa as possibilidades existentes e como pode ocorrer caso ele vá, vamos supor, a júri, né? Vamos supor que ele está indo para um júri ou para uma audiência, né? Já que ele não aceitou lá a conciliação, lá o acordo. Você vai pontuar, olha, essa causa ela pode durar anos. Se você não conseguir, você vai conseguir o valor que você quer, que a gente pode, mas vai demorar. Vai ter valores, sim, corrigidos e tal. Se você aceitar o acordo nesse momento, olhe pelas possibilidades, você vai ter isso. Ou seja, você mostrar as duas possibilidades para ela. E você sempre pontuando, mas eu quero que você saiba, eu estou te mostrando isso, mas o que você decidir, eu estou contigo e nós vamos lutar até o final. Sempre pontuando que você está com ele, independente da decisão que ele tomar. Porque pessoas paranoides, como elas tendem a desconfiar demais das pessoas, elas são totalmente agressivas e elas, tanto que em relações afetivas e emocionais, elas são muito desapegadas, então elas não gostam elas tendem a não confiar em namorado, namorada, em amigos, elas sempre desconfiam de tudo, tá? Então, é interessante você sempre mostrar para essa pessoa que ela pode confiar em você e que você está com ela independente das circunstâncias, tá bom? Ok? Um outro transtorno excêntrico ou estranhos da categoria é o transtorno de personalidade esquizoide. As pessoas com transtornos de personalidade esquizoides, elas têm falta de interesse nas relações sociais, elas tendem a ser indiferentes a essa interação, não gostam de fazer atividades com pessoas, então elas preferem fazer atividades sozinhas. Elas não são muito você dificilmente vai conseguir criar um vínculo, é muito difícil criar vínculo com pessoas esquizoides. Elas são altamente fechadas e elas buscam tomar decisões mais rápido possível, por exemplo, para acabar com o desconforto da interação, porque ela acha que aquilo não é necessário, ela é indiferente. Gostou, gostou, não gostou, tranquilo. Então, vamos supor que você pegue uma causa de uma pessoa de transtorno esquizoide, de personalidade. Transtorno de personalidade esquizoide, você pegou uma causa civil onde é de divórcio. E aí o sujeito, olha, você tem os direitos, porque você casou com separação parcial de bens, foi o que vocês construíram juntos, você vai explicar para ele. Aí vai falar, não, para mim tanto faz ela ficar com tudo ou não faz diferença. Aí é interessante você criar sempre um vínculo, né? Só que também não forçar. Porque se você força isso numa pessoa esquizoide, ela vai ficar irritada, porque ela não quer, olha, eu não quero nada. Mas você pode pontuar para ela sempre, né, que é um direito dela, é previsto em lei, que não tem problema, que ela não vai entrar em uma briga exacerbada, dependendo, lógico, muitas das vezes dos bens a serem separados, né? E assim por diante. As pessoas esquizoides, como elas são indiferentes das relações sociais, elas dificilmente vão entrar em contato com advogados, porque elas acham muitas das vezes que não é necessário, não é necessário, tanto faz. Então, se vocês um dia, né, se depararem com uma pessoa de personalidade esquizoide, vocês vão perceber que elas são pessoas que elas têm poucos amigos, são pessoas que não têm relacionamentos, muitas das vezes, prolongados, tá? Porque as relações são indiferentes. E assim por diante. Pessoal, reforçando para quem chegou agora, a nossa aula hoje vai ser da seguinte forma. Quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunta, tá bom? O transtorno, que é dos excêntricos ou estranhos, é o transtorno de personalidade esquizotípica.
Vejam que eles se encaixam nesse padrão excêntrico, estranhos, porque eles têm uma característica em comum. Todas essas pessoas têm dificuldades de confiarem nas pessoas ou de terem relações sociais. A esquizotípica, as características principais são que elas podem ter comportamentos excêntricos, comportamentos muito excêntricos do que elas vão fazer ou do que elas pensam. Elas têm pensamentos e crenças incomuns ou bizarras, sentimentos de desconforto em ambientes sociais e dificuldades para relacionamentos íntimos. Pessoas esquizotípicas tendem a acreditar que as pessoas sempre estão fazendo algo ruim para elas, sabe? Vou entrar com uma causa direito do consumidor. Vou entrar com a causa do direito do consumidor contra, sei lá, uma agência aí de viagem, um exemplo. Quando ela entra nesse processo, ela diz assim, mas não fala para ninguém, porque não fala para fulano, porque fulano é pé frio. Eu não sei o que ele vai fazer que vai dar errado. Então, eles têm esse pensamento sempre que existe uma crença de que os outros estão fazendo algum complô contra eles. Desculpa. Que estão fazendo algum tipo de ritual. Exemplo, pode estar aí, né, fazendo uma das coisas que a gente escuta muito na clínica, fulano pode fazer, está fazendo é macumba para não dar nada certo na minha vida. São coisas que acontecem, né? São discursos populares do senso comum, tá bom? Então, eles têm sempre esse pensamento, eles têm um desconforto com as pessoas dessas relações sociais, tá? Aqui, ó, vocês vão se deparar com alguns discursos. Agora sim, ó, eu quero pontuar uma coisa. Não é porque o sujeito chega para você lá, advogada, a Ingrid, advogada, aí o cliente chega para ela e diz assim, Ingrid, eu tenho certeza que agora que eu quero sair dessa relação, eu não vou conseguir, porque eu tenho certeza que esse homem pode só ter feito macumba para mim não sair dessa relação. Não é porque ela falou isso que a Ingrid já vai falar assim, professor Paulo que disse que pessoas que falam isso são esquizotípicas. Não é isso, pessoal. Isso é uma característica. O DSM, ele destaca o seguinte, qualquer transtorno aqui que a gente vai ver, eles têm uma quantidade de características mínimas. Cada um é diferente. Existe transtorno que o sujeito tem que apresentar no mínimo 6 características. Tem transtorno que o sujeito precisa apresentar 5. Outro apresentou 3, já pode se enquadrar numa possível transtorno. E assim vai. Não é porque o sujeito ele falou isso que ele já é considerado ou enquadrado nesse transtorno. Existem outras características que ele deve se enquadrar. Deu para entender? Oi. É exatamente isso que eu ia perguntar. Segundo a psicologia, todo ser humano, ele se encaixa em alguns desses transtornos? Não. Tu pode, né, apresentar algumas características, entende? Por exemplo, em algum momento da sua vida, você pode ter dificuldade de relações sociais. Tudo bem. Mas isso não quer dizer que tu tem um transtorno. É isso que eu estou falando. Para você se enquadrar em um transtorno, você precisa atender aos critérios mínimos daquele transtorno. Mínimos, né? Então tem ali, vai ter mais de 20 características. Você vai ter que se apresentar. Você apresenta 5 características dessa nesse transtorno? Beleza, você pode se enquadrar nesse transtorno. É possível, né? E aí ele vai trazer uma lista de características de cada transtorno. Agora sim, como eu falei para vocês, problemas nós temos constantes, né, pessoal? Então é muito normal que nós apresentemos algumas características. Por exemplo, isolamento social. Nós estamos em isolamento. A gente tem momentos de tristeza profunda. Mas só porque eu tenho tristeza profunda, será que eu vou me enquadrar na depressão? Não, não é assim.
precisa atender os critérios da depressão, que são descritos no DSM-5. Beleza? Ok até aqui? Então, vamos adiante. Bem, depois dos transtornos excêntricos, nós entramos nos transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares. E o primeiro dele é o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno... Oi. Oi, Armar. Mais comum, né, professor, que o professor fala muito. Oi? Esse transtorno é um dos mais comuns no meio da sociedade. Também, tem muitos comuns. Tem muitos. Ultimamente a gente está vendo ele bem mais comum. Bem, pessoal, o transtorno antissocial, ele é considerado um transtorno, né? Primeira característica, eu vou falar a característica, depois a gente vai falar sobre ele. O antissocial, ele tem característica de quê? Ele não reconhece os sentimentos, sentimentos e necessidades de outros, ou seja, ele não se importa com o sentimento, necessidades, enfim, do outro, não importa para ele. Pode mentir repetidamente, são o que nós chamamos de mentira patológica. Então, o sujeito ele já mente patologicamente. Ele pode agredir, e aqui a agressão são consideradas agressões até a morte, que pode se considerar os psicopatas. Os psicopatas, serial killers, estão enquadrados no transtorno antissocial. Podem roubar e ter comportamentos ilegais. Tá? Que comportamentos ilegais são esses? Pessoas que são pedófilas, né, podem ser antissociais, mas nem todo pedófilo é antissocial, tá? E assim por diante. O transtorno antissocial, ele já aparece na infância e na adolescência. Só que ele não aparece já como transtorno antissocial. Ele apresenta como transtorno de conduta. O que seria o transtorno de conduta? Seria um transtorno em que a criança ou adolescente ele começa a ter comportamentos totalmente fora da lei. Eles começam a ser negligentes em seu comportamento. Então, você pode pegar um paciente, eu estou com o paciente na cabeça. Vocês podem pegar um cliente em que é um adolescente, e esse adolescente ele fala assim, mas eu espanquei ele, eu gostei, eu faço sempre isso, eu sempre brigo mesmo, vou preso, vou sair. E desse discurso, a gente pode quadrar ele, atendendo, se eu não me engano, o transtorno de conduta são no mínimo 4 características. E aí você vai trabalhar com ele o quê? Trabalhar uma conscientização sobre esses comportamentos. Lógico, não é seu trabalho fazer tudo isso. Seu trabalho é defender ele da causa que ele está sendo acusado. Mas reconhecer isso já é uma forma de vocês solicitarem possíveis tratamentos psicológicos no período em que ele estiver, por exemplo, recluso da sociedade. E assim por diante. O transtorno de conduta ele também aparece na infância, né? São crianças que batem mesmo, né? Já ouvi relatos de crianças de 8, 9 anos que já chegaram a bater nos irmãos, que já chegou a sangrar, né? A partir a cabeça e assim por diante. Eu vou postar um vídeo junto com a nossa aula que é chamado A Ira de um Anjo. Retrata muito bem uma pessoa de transtorno de conduta e até mesmo transtorno antissocial. Então, as pessoas que têm esse transtorno de conduta, crianças ou adolescentes, eles tendem a fazer esses comportamentos, a matar animais. Então, ele já começa a matar gato, né? Cachorro, pinto, enfim. Qualquer animal ele pega e ele maltrata de forma totalmente agressiva, brutal, né? De forma a causar um prazer nele. E aí, quando chega na fase adulta, é o que se desenvolve o transtorno antissocial. É muito difícil trabalhar com pessoas antissociais,
Porque a pessoa antissocial, ela tem um comportamento muito mentiroso. Então, quando você for coletar, por exemplo, o depoimento de uma pessoa que se enquadra no transtorno antissocial, ela vai sempre estar manipulando. Como elas têm um poder de persuasão muito forte, elas vão manipular as situações, elas vão manipular as evidências e assim por diante. Ela vai contar uma história para você. Se você começar a perceber que ela está mentindo, ela vai trocar a conversa. E quando ela começa a perceber que ela está sendo descoberta, ela vai falar assim, olha, não quero mais você, Aurimar, como meu advogado, não. Tá dispensado. E vai procurar outro. Qual é a melhor forma de você trabalhar aqui? Você tem um comportamento muito de autoridade para o sujeito. Oi. Digamos que a Suzane von Richthofen pode se enquadrar nisso? Sim. Susana von Richthofen, ela se enquadrou na personalidade antissocial. A gente vai falar mais um pouco sobre a psicopatia à frente, aí vocês vão entender um pouco esse caso da Susana, tá? Então, veja bem, quando vocês forem atuar e um dia vocês encontrarem, porque como o Aurimar falou, tem muitos aí, tem muito mesmo. Porque sim, a gente tem uma visão de pessoas antissociais somente aqueles psicopatas, que é o que se dá na mídia. Mas não, existem pessoas antissociais, porque as pessoas de transtorno de personalidade antissocial, elas têm, aí a gente vai lá no mecanismo de defesa, clivagem do ego, que o ego se divide, tem um lado bom, um lado mal, não é? E aí ela vai saber que ela tem um lado bonzinho, que ela precisa mostrar para a sociedade, e o lado mal é aquele que ela realiza os desejos que ela tanto quer. Como ele tem esse conhecimento, pessoas com transtorno de personalidade antissocial são pessoas muito bem instruídas, inteligentes, super inteligentes, formadas, conhecedoras de vários aspectos e conteúdos. São pessoas simpáticas, vamos se dizer assim, pessoas que têm um bom diálogo e assim por diante. Porque elas sabem que isso, e aí você precisa assistir, né, a nossa aula de formação de estrutura de personalidade que eu falei, que eu falo que nós somos sujeitos barrados em busca de um objeto de desejo. Como você é barrado, o perverso, ele sabe que você é barrado, ele sabe que você tem uma falta, porque ele também passou por isso. Então, o que ele faz? Ele vai ser o objeto pequeno a desse sujeito. E aí... Desculpa, gente, porque meu cachorro estava aqui, eu pensava que ele estava passando mal. Então, ele vai ser o objeto de desejo do outro. Porque ele sabe que esse sujeito falta algo, né? Então, o sujeito de transtorno antissocial, ele tende também a ser esse sujeito, né, bonzinho, sentimental, porque tudo isso, ó, é mentira, porque o sujeito que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele não tem a empatia, ele não sabe se colocar no lugar do outro, ele tem dificuldade ele não demonstra, na verdade, ele tem apatia aos processos emocionais. O que é apatia? Ele não sente amor, ele não sente alegria em ver a alegria do outro. Por exemplo, um amigo de vocês ganhar um carro no Acrecap, você vai ficar feliz por ele, né? Os antissociais não têm isso, tá bom? Então, fica difícil, porque eles sabem fingir muito bem. Por quê? Porque eles são objetos de desejo do outro. Ele sabe o que falta, ele sabe como deve se comportar. Se você atende uma pessoa como essa, você precisa ocupar uma posição. Se você é advogado de uma pessoa antissocial, você precisa ser rígido com ela. Rígido de que forma? Lógico, isso não é ser agressivo ao extremo, né? É você falar, olha, eu estou aqui para te representar e eu vou te dar as duas opções que você tem. Vamos supor que ele tem duas opções. Então, você tem essas. Se você pegar essa opção, vai acontecer isso, isso e isso, como pode acontecer isso, isso e isso. E essa outra, a finalidade, a conclusão disso vai ser isso, isso ou isso e isso. E aí, qual você vai querer? Eu te aconselho a tomar tal decisão.
mas você que sabe. Porque você está ocupando um papel de autoridade, ele vai fazer assim, opa, peraí. Porque se você se deixar levar, você como advogado, uma pessoa antissocial, ela vai te manipular de uma forma em que você não vai conseguir mensurar o que é verdade, o que é mentira, e ele vai seguir. Exemplo disso, eu vou pegar para vocês o documentário do Ted Bundy. Se você assiste Ted Bundy, ele conseguiu manipular o juiz várias vezes. Ele fez com que o juiz pudesse dar uma alimentação diferente para ele. Ele fez com que o juiz liberasse uma nova lâmina, lâmpada não, desculpa. Ele fez com que o juiz desse uma liberação para ele estudar na biblioteca, porque ele destacou que onde ele estava não dava para ler, porque ele era advogado e ele era estudante de direito e ele ia se defender no próprio julgamento. Então, ele manipulou o juiz. Então, você precisa ter essa pegada para você não se deixar levar. São pessoas muito perigosas, viu, pessoal? Porque no momento em que ela percebe que ela consegue manipular você, como ela sabe o que te falta, ela vai te seduzir de uma forma. E essa sedução não é amorosa. Vejam bem, essa sedução é para poder ver o seu sofrimento, tá? E outro transtorno de personalidade é o transtorno de personalidade histriônico ou histriônica. Quais são as principais características desse transtorno? Pessoas histriônicas tendem a ser altamente emotivas e dramáticas, têm uma necessidade excessiva de atenção e aprovação e podem usar da aparência física para consegui-la. Pessoas histriônicas são aquelas pessoas que estão sempre bem vestidas, né? Um cabelo bem feito, sempre utilizando da sedução. São pessoas que sempre buscam estar no centro das atenções, acreditam que elas sempre têm que ser o ponto-chave de uma conversa. Dificilmente vão ter amizades prolongadas, né? Elas vão ter amizades prolongadas daquelas que conseguem, né? Ela consegue manipular, né? Para um ganho. Então, são pessoas, homens, né? Vou dar um exemplo, porque a personalidade histriônica, lógico, o DSM, salvo engano, ele destaca que a probabilidade de se desenvolver nas mulheres é maior. Mas isso não quer dizer que homem também não seja histriônico. Existe homem histriônico que ele vai falar alto, que ele vai querer se mostrar sempre dentro de uma conversa, ele vai ser aquele que sempre é mais chamativo, ou ele pode estar sempre, sabe, malhando para mostrar o corpo e assim por diante. São pessoas histriônicas. A mulher, ela sempre vai usar roupa bem decotada, bem chamativa, né? Elas vão ter essas conversas bem mais extravagantes. Se elas tiverem uma conversa, se você estiver falando de algo e ela já tiver feito algo igual, ela vai contar, porque ela quer ser o centro da atenção, ela quer estar... O foco da atenção deve estar nessa pessoa. Se você pega uma pessoa histriônica, uma das coisas que você precisa perceber é sempre o cuidado, vamos dizer, com o seu cliente, é esse fato dele ser muito extravagante, chamativo, sabe? Querendo ser o centro das atenções, porque ele vai dramatizar de uma forma. Esse drama, né, pode vir acarretado aí de mentira, né, para que possa vir à tona, né, esse drama dela, dessa pessoa. Então, são pessoas que usam muito de uma sedução, e essas pessoas, elas sabem como manipular o outro de forma sexual. De que forma? Se for uma briga, né, com o marido, ou com o esposo, ou com o namorado, ou com o fica, sei lá o que for, elas vão sempre utilizar dos processos, né, do charme, para poder voltar a atenção desse outro sujeito para ela. Elas são muito dramáticas, né? São pessoas muito dramáticas. Em um caso como esse, ela vai querer, sabe, seduzir você, ela vai falar coisas bem extravagantes, né? E usar roupas também extravagantes.
Eu uso o exemplo sempre, lógico que eu não sei, eu uso esse exemplo, mas eu sempre digo, não que seja, eu não sei se é, tá? Mas, se for, não sei. Mas a gente pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, o Elton John, não sei se vocês, quem conhece, quando ele vai fazer show, ele utiliza umas roupas bem extravagantes. Aquilo ali é uma característica do histrionismo, tá? Sabe, aquelas roupas brilhantes, né? Maquiagens muito forte, né? O Ney Matogrosso. Ney Matogrosso também se apresenta daquela forma. Lógico que a gente está falando de personagens, é diferente. Estou falando de personagem. Mas existem pessoas na vida real que são daquela forma, que querem se vestir daquele modelo chamativo, tá? E isso é uma característica da personalidade histriônica. Transtorno de personalidade borderline. As características principais desse transtorno incluem o medo do abandono, relacionamentos intensos e instáveis, explosões emocionais extremas, comportamentos autodestrutivos e sentimento crônico de vazio. Então, pessoas borderline, né, são pessoas que têm um medo de ficar sozinho, de abandono. Elas acreditam que sempre há um vazio nela. Elas são sozinhas, elas acreditam assim, a pessoa não vai querer ficar comigo, ela não vai estar comigo. E ela tem esse medo do abandono, porque ela sente um vazio constante. Ela tem um processo, né, comportamental autodestrutivo. Então, quando eu falo autodestrutivo, eu posso falar de uma autolesão, e entre outras. Então, são pessoas que comem, mas podem sofrer bulimia, né, podem desenvolver, e assim por diante. Outros comportamentos que podem levar a um adoecimento. São pessoas... Agora, só que há uma diferença. Vocês vão ver o transtorno de personalidade aí depois, na próxima, um dos outros que a gente vai ver, é o transtorno de personalidade dependente. Eles são muito parecidos com o borderline, só que há uma diferença. O borderline, eles têm, olha só, explosões emocionais extremas. O que é isso? Se você estiver no ônibus, vamos supor, olha um caso que você pode pegar e ser advogado dessa pessoa. O sujeito foi acusado por agressão. Uma pessoa borderline, se ela estiver no ônibus e ele estiver sentado e uma pessoa passar e sem querer esbarrar nela, ela já pode achar que a pessoa está querendo briga e entrar na porrada com essa pessoa. Ela pode estar feliz como for, mas ela pode entrar em um processo de raiva constante. Assim como ela pode ter picos de felicidade elevados. Então, o borderline ele tem esse comportamento, o que leva ao comportamento. Por isso que eles têm relacionamentos instáveis, não estáveis, tá? Instáveis. Ou seja, elas vão se relacionar, do nada ela vai dizer assim, cala a boca, vai embora, não te quero mais, e acabou, tá? Então, são pessoas borderline, podem ser pessoas borderline, tá? Isso, vocês podem pegar casos dessa forma. Pessoas que agridem os outros de uma forma a conseguir algo, porque elas vão utilizar desse processo emocional também, e assim por diante, tá? Outra coisa, ponto importante. Assim como lá no dependente, no borderline, se você for advogado, né, de uma pessoa borderline, sempre se coloquem à prontidão a ela. Porque, como elas têm medo do abandono, elas podem acreditar, se você, por exemplo, ela mandou um e-mail querendo saber, né? Ela fala assim, Caio, e aí, como é que tá o meu processo? Se você não responde ela, mesmo que seja assim, olá, tudo bem? Depois, logo, estou lendo seu e-mail, logo depois te dou o recebido. Se você não fizer pelo menos isso, e você demorar, ela já vai ter um pensamento de que você abandonou ela, que você não deu conta do caso e que ela já vai atrás de outra pessoa. Quando for no outro dia, se você responder só no outro dia, ela vai falar, pode até falar para você assim, Caio, eu percebi que você não estava muito interessado no meu caso, então já procurei outra pessoa já. Outra pessoa vai me representar. Não precisa mais você fazer nada não, muito obrigado. E assim foi. Então, sempre se mostrar, né,
prestativo a essa pessoa, que você está assim ao lado dela, né? Sempre deixando ela a par do processo que está correndo e assim por diante. Vocês pensam que mexer com gente não é complicado? Nós, seres humanos, somos muito complicados para lidar com situações. E o quarto é o transtorno de personalidade narcisista. São pessoas com autoestima inflada e necessidade de admiração. Elas costumam ter pouca empatia ou preocupação com os outros, e elas têm uma fantasia que são bem-sucedidas, de poder e de beleza. Pessoas que são narcisistas... Oi. Pode falar. Alguém estava falando? Não? Então vamos lá. Ó, pessoas narcisistas, elas têm uma fantasia de que elas são muito poderosas, que elas são bem-sucedidas, que elas são belas, então elas vão ter uma necessidade muito grande de admiração, então elas vão ter uma necessidade sempre que o outro fale que ela tá bem, que ela tá bonita. Se o outro não fizer esse jogo com ela, ela já quero mais nem saber, não é minha amiga. E aí ela já sai dessa relação. Então são pessoas que têm essa necessidade. Tem uma autoestima inflada, porém, entretanto, todavia, elas têm essa relação com a sua autoestima. No entanto, elas têm realmente, de fato, uma baixa autoestima. E elas têm essa visão de autoestima justamente para poder lidar com as angústias, tá? Então, são pessoas que elas têm dificuldades de aceitação, por isso elas têm essa necessidade de... É tipo assim, eu sinto algo e expresso o outro. Então, elas têm uma baixa autoestima e se expressam como se elas fossem as melhores pessoas. O outro, na verdade, deve existir como se fosse um espelho meu. É como se eu criasse o outro para me agradar, né? Então, como eu tenho essa visão de poder, essa visão de que eu sou bem-sucedido, de beleza, o outro tem sempre que estar à minha serventia. É como se o outro estivesse... É só vinde a mim, falando em uma expressão mais popular. Vinde a mim e não ide a ti, né? Ok? Se deparar com essas pessoas aqui em um processo de atendimento de vocês, no caso, serem clientes, vocês podem se deparar com pessoas que sempre vão utilizar de um mecanismo de defesa. Tudo bem, eu sou inteligente, eu consigo, é de boa, eles vão... Qual é esse mecanismo de defesa mesmo, hein? Eu vou me safar dessa. Eu sou inteligente, eu consigo. Qual é esse mecanismo? Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra? Ou ninguém tá me ouvindo? Bora, pessoal, arrisca para ver se vocês aprenderam. Qual foi a pergunta, professor? Uma pessoa que ela fala assim, vamos supor que você está atendendo uma pessoa narcísica. E aí ela fala, aí você fala assim, olha, nosso caso está assim, a gente precisa resolver dessa forma, senão a gente vai se dar mal. Ela fala assim, dá nada, eu sou inteligente, não vai dar errado não. Tudo bem, fica tranquilo. Qual é esse mecanismo de defesa? Alguém lembra? Eu não lembro. Pessoal... Isso aí é autoconfiante, né? Então, na verdade, é a compensação, lembra? Eu pego uma parte falha e tento compensar com outra. Você vai se dar mal. Eu fico com vergonha de dizer, mas eu fico... Viu? Eu falo para vocês, não fiquem com vergonha de falar, vocês ficam com vergonha. Como é que é, professor? Me explica aí de novo. O povo tímido, hein? Perderam 1000 pontos aí, ó. Era dessa pergunta. Compensação é o seguinte,
é um mecanismo de defesa, tem que assistir aula sobre o mecanismo de defesa, em que o sujeito ele tem uma falha, então assim, ele sabe que está ruim em um lado e ele compensa com o outro. Por exemplo, olha, a gente vai perder essa causa se a gente não fizer dessa forma. Não, se preocupa não tem problema não, eu sou inteligente, vai dar certo. É tipo assim, você vai ser preso. Tudo bem, eu tenho uma graduação, eu vou para a série especial. Olha, compensando um ato, entendeu? Então, isso é compensação. Que, aliás, falando de avaliação, hein, pessoal? Que avaliação foi aquela, hein? Nem um 10 dessa turma. Então, vamos lá. Costumam ter pouca empatia, né? Tem essa fantasia de sucesso e poder e beleza, tá? Ok? Aqui eu trago para vocês um caso. Olha só. Veja esse caso. Mesmo viajando para a Itália, já separados, ela inventou que eu tinha ido olha só, ela inventou que eu tinha ido na casa dela para agredi-la. Arranjou várias testemunhas, além da família. Tudo para que eu não quisesse a guarda da família, conseguisse, desculpa. Tudo para que eu não conseguisse a guarda compartilhada. Quando mostrei as passagens e o período que fiquei fora do Brasil, sendo impossível estar lá, algumas amigas que tinham testemunhado contra mim disseram que ela estava com medo de perder o amor da filha para mim. A delegada dizia entender a posição dela, a juíza e a promotora também não foram rigorosas. Se eu perguntasse para você que transtorno de personalidade essa mulher se enquadra, qual seria? Dos que a gente viu anteriormente. Caio. Fala. Qual transtorno de personalidade ela se encaixaria? Vou ler de novo o caso para vocês. Mesmo viajando para a Itália, já separados, ela inventou, ou seja, a gente sabe que o rapaz está falando da mulher, ex-mulher. Ela inventou que eu tinha ido para a casa dela para agredi-la. Arranjou várias testemunhas, além da família. Ou seja, além das testemunhas que ela arrumou, além da família dela que também foi lá. Tudo para que eu não conseguisse a guarda da compartilhada, que era da filha deles. Veja bem, quando mostrei as passagens e o período que fiquei fora do Brasil, sendo impossível estar lá, ou seja, estar lá agredindo ela, algumas amigas que tinham testemunhado contra mim disseram que ela estava com medo de perder o amor, medo de perder, ou seja, a mulher disse que estava com medo de perder o amor da filha para ele. A delegada dizia entender a posição dela, a juíza e a promotora também não foram rigorosas. Pergunta, Caio, qual transtorno de personalidade ela poderia se encaixar do que nós já vimos? Borderline. Pensar. Tá aqui no meu caderno. Beleza. Israel já respondeu para ele, é borderline. Beleza, Israel. Aurimar. Eu acho que é histriônica. Histriônica? Beleza. Aurimar. Vamos lá, pessoal. Quem não falou, vai falando aí. Não espera eu ir. O pessoal acha também que é borderline. Ivaneide borderline e Natasha histriônica. Também acho borderline. Luana borderline. Alguém mais? Alguém mais? Então vamos ver, já que ninguém falou mais, vamos ver o histriônico
e borderline. Vamos começar pelo histriônico. Pessoas com este transtorno são altamente emotivas e dramáticas, têm uma necessidade excessiva de atenção e aprovação e podem usar a aparência física para consegui-la. Ela está utilizando de algo de sedução aqui? Ela está utilizando de uma sedução? Ela está buscando ter atenção? Ela está... Não de sedução, mas na minha interpretação, a partir do momento que ela faz algo para convencer outras pessoas de que aconteceu, no caso, convencer outras pessoas de um espancamento, etc., e o medo de perder a afetividade da filha, eu acho que se caracterizaria histriônica. Mas veja bem, o histrionismo também, como eu falei, eles têm dificuldade de ter relações de amizade, porque se ela não for sempre o centro da atenção, ela abandona. Agora vamos ler o borderline. As características principais incluem o medo do abandono, relacionamentos intensos e instáveis, explosões emocionais extremas, comportamentos autodestrutivos e sentimento crônico de vazio. Vamos ver como é que está o caso? Olha só. Olha o processo extremo emocional comportamental que ela teve. Inventou que tinha ido para casa, que o cara tinha ido agredir ela. Conseguiu testemunhas. Quando viu que não ia conseguir, ela diz o quê? Olha o medo de vazio e de abandono aqui, ó. Tenho medo de perder o amor da minha filha para ele. Então, é por isso que a gente precisa se atentar, pessoal, porque não é tão fácil de se identificar assim. A gente precisa ter muita atenção, porque aqui a gente vê um caso aqui, que ela, olha só, primeiro ela inventou a briga, então ela teve ali, ó, uma explosão emocional extrema, junto com o comportamento autodestrutivo. Por que autodestrutivo? Porque ela poderia, de fato, agora perder o amor da filha, ela poderia perder a guarda. É autodestrutivo para ela. E aí ela destaca que fez isso com medo de perder o amor da filha. Olha só o sentimento crônico de vazio e o medo do abandono, né? Então, ela estaria mais para um transtorno borderline, tá bom? Ok? Isso aqui foi um caso real que eu peguei de um artigo, tá no final do texto, a referência, tá bom? É do Proton. Vamos para a última categoria, chamada transtornos ansiosos ou receosos. Transtorno de personalidade de esquiva. Pessoas que têm transtorno de personalidade de esquiva evitam a interação social e são extremamente sensíveis ao julgamento negativo dos outros. Agora, veja bem a diferença. Anteriormente, lá no paranoide, no esquizoide e no esquizotípico, nós vimos que eles não gostam da interação social com o outro, porque o outro sempre está tramando contra ele e que o outro não gosta dele, enfim. Aqui no de esquiva, não. Ela não gosta de interação social porque elas pensam que elas são julgadas negativamente pelos outros. Ou seja, ela acredita que ela não é o suficiente para determinadas relações. Essas pessoas com transtorno de esquiva, de personalidade de esquiva, elas podem acreditar que elas não são capazes de assumir outros cargos com muita responsabilidade, porque elas acreditam que ela não vai se desenvolver com boa capacidade ou com boa qualidade. Elas sempre têm uma visão de que elas são o lado ruim das situações. Elas podem ser tímidas e isoladas socialmente e ter sentimentos de inadequação. Esse sentimento de inadequação é achar que ela não vai se enquadrar em determinados grupos sociais. Por isso que ela não tem uma relação social, porque ela mesmo se exclui, ela é insuficiente para as relações e para os eventos da sua vida.
Se você pega um caso desse aqui, vamos pegar no âmbito familiar. E aí, vamos supor que Aninha, olha só, Ana é casada com João. João, antissocial, Ana, esquiva. Eles têm um filho, que é o Joãozinho. Olha só. E aí o antissocial aqui, João, pega a guarda do Joãozinho. Ela já se sente inferior. A Ana já se sente inferior. E ele começa a destruir ela mais ainda. Você é incapaz, você não tem condições de ficar com ele, não sei o quê. E você é o advogado dela. Quando for para a briga da guarda, é possível que a Aninha diga assim, não, não quero ficar com ele, porque eu não vou ser capaz de cuidar dele. Eu não tenho condições, eu não sou uma boa mãe, né? E aí vai. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Em relacionamentos abusivos, né? As pessoas que entram, como elas se acham muito inferiores, elas acreditam que elas terminaram uma relação e que não vão conseguir. Se elas terminarem uma relação, por exemplo, elas vão acreditar que o final da relação foi por causa dela, foi culpa dela. Né? Então ela vai dizer assim, não, foi culpa minha. E aí vai. Ok? Outro transtorno de personalidade é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. São pessoas preocupadas com regras, ordem e valorizam o trabalho acima de outros aspectos da vida. São perfeccionistas e têm uma necessidade de estar no controle. É importante não confundir esse transtorno com o transtorno de obsessivo-compulsivo, e eu vou falar a diferença. Que esse transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno de ansiedade. Vamos lá. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Essas pessoas são muito metódicas. São pessoas muito éticas, vamos dizer assim. Porque elas têm que fazer as coisas da forma que elas já... Olha, a empresa diz que tem que fazer dessa forma, então é dessa forma. Elas são perfeccionistas, elas veem o detalhe, elas começam a observar os pontos falhos, então elas tendem a ter esse processo de valorizar todo o processo de ordem e organização. São pessoas que em horários são muito rígidos. Você marcar, vamos supor que você é advogado de uma pessoa de personalidade obsessiva compulsiva. E aí, a Ivaneide marcou uma hora para escutar, né? Que foi um horário que eles marcaram, 9 horas da manhã. Ela chega 9, a Ivaneide chega 9h10. Primeiro ponto que ela vai falar para a Ivaneide: Ivaneide, você está atrasada. Por favor, não se atrase. Porque o meu horário ele é muito corrido, então você precisa chegar no horário que eu te solicito, que a gente marcou. Por favor. São pessoas que têm essa rigidez com a ordem, são preocupadas com as regras. São pessoas que dificilmente vão violar as leis, porque elas acreditam que elas devem ser cumpridas. Agora, veja bem, olha só, o transtorno, vou até tirar aqui, ó. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é esse que nós vimos. Regra, metódica, né? Faz as coisas bem certinho, organizada. Já pessoas que têm um transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, que é um transtorno de ansiedade, são pessoas que têm o pensamento obsessivo em determinadas situações e que vão ter comportamentos rituais, né, para evitar esses pensamentos. Olha só, eu penso que se eu não girar a chave da minha porta 10 vezes, se eu não fizer isso, o ladrão ele vai entrar na minha casa. Olha o pensamento. O ladrão vai entrar, vai roubar tudo que eu construí e eu vou ficar sem nada. Comportamento compulsivo quer dizer o quê? Comportamentos repetitivos de várias formas para evitar esse pensamento obsessivo. Então, eu vou girar 10 vezes. Eu vou girar 10 vezes para garantir que ele não vai entrar.
Pessoas que têm ali, né? A gente até falou da linha. Pessoa que não pisa na linha. Tem pessoas que têm o toque, que se pisar na linha, algo ruim vai acontecer. Não posso pisar na linha, né? Outro toque. Pessoas que têm toque de limpeza. Não vê uma coisa desorganizada, né? E já quer limpar. Professor, eu sou assim, eu tenho uma mania de limpeza. Tá, tudo bem, mas transtorno só é aquilo que te causa mal-estar. Aquilo que te tira da tua rotina e que te prejudica na tua vida. Exemplo, uma pessoa com toque, se ela não girar 10 vezes a chave, ela virou 9, ela tá no centro. Se ela lembrar que ela só virou 9, ou se ela tiver a dúvida, ela vai voltar em casa só para fazer as 10 vezes. Entendeu? Isso já causa um sofrimento no sujeito, né? Tá bom? O transtorno de personalidade, ele não tem esses rituais, tá? Eles são organizados, olha só, seguem uma ordem, uma regra, são perfeccionistas. Se você chega atrasado, como eu citei, ela vai te cobrar. E essas pessoas, elas tendem a sempre a querer estar a par de como está o andamento dos processos. Tá, mas como elas são muito perfeccionistas, então elas vão estar sempre por dentro das leis de tudo para... Tá, mas por que você não se embasou em tal lei? Olha, você precisa fazer dessa forma, que você sabe, por favor. E aí vai, tá? Ok? E aí nós chegamos no transtorno de personalidade dependente. Olha só, pessoas com transtorno de personalidade transtorno de personalidade dependente, eles têm como características principais necessidade de ser cuidado, olha só, necessidade de ser cuidado e medo de estar sozinho, além de dificuldade de separação de seus entes queridos ou tomar decisões por conta própria. Quem tem um problema pode ser submisso e tolerar relações abusivas. Olha só a diferença do borderline aqui, pessoal. O borderline, ele tem grandes picos emocionais. Eles vão se estressar do nada e vai te xingar, vai te mandar embora e assim por diante. O dependente, ele é tão dependente do outro, ele sempre acha que ele não consegue nada sozinho, que ele mesmo que ele não goste de algo, ele não vai falar, porque ele vai ter medo de falar e essa pessoa abandonar ela. Então ela vai guardar para ela, entende? Elas não vão tomar decisões sozinhas, sempre o outro vai estar aí ao seu lado tomando decisão por ela, tá? E essas pessoas estão muito em relacionamentos abusivos, então vocês podem se deparar isso na área jurídica. Por exemplo, a pessoa diz assim, não posso deixar ele, né? Eu dependo dele, meus filhos dependem dele. É bem um transtorno, pode ser uma característica de um transtorno de personalidade dependente, tá bom? Essas pessoas aqui, o mesmo cuidado que vocês têm com o borderline, vocês têm que ter, sempre estar respondendo. E quando elas forem tomar decisões, elas sempre vão perguntar para você, o que você acha? O que você tomaria decisão? Cuidado. Se você falar assim, olha, eu tomaria essa decisão aqui, ela vai falar assim, então tá, a gente vai tomar essa decisão. Você precisa falar, olha, eu não posso decidir por você, gente, é uma decisão entre nós dois. Vamos lá. Qual a decisão você quer? Aí você vai apresentar os dois lados, para que ela possa escolher. Se você dizer, é melhor isso, ela vai falar, então tá. Ela é dependente de uma opinião do outro, ela não tem voz. Muito cuidado com isso, viu? Ó, uma ética aí que deve ser seguida. Outro caso que eu trago para vocês. Olha só, por meses, minha ex me provocava, me batia, empurrava, cuspia na minha cara, tentando despertar uma reação violenta, ou seja, tentando despertar nele uma reação violenta, que ela pudesse usar como trunfo de chantagem. Sem tal situação, ela começou a ameaçar, começou a ameaçar
fazer uma falsa denúncia de agressão, ou seja, criar uma falsa denúncia de agressão para incriminar ele. O que eventualmente se concretizou, ou seja, ela fez. Com medo disso acontecer, ele já prevendo, passei a filmar e fotografar todas as discussões. E foi graças a estas provas que consegui me livrar da acusação. Então, olha só. Foi graças à prova que ele construiu que ele conseguiu se livrar. Porém, até hoje, ela usa minha filha para me atingir. Até hoje, ela usa a filha para atingir. Qual transtorno de personalidade ela poderia ser? De todos que nós vimos. Personalidade dependente? Ela? Vamos ler de novo. Dependente? Vamos ler de novo. Vamos lá. Pessoal, cuidado, leiam, vamos ler. Por meses, minha ex me provocava, me batia, empurrava, cuspia na minha cara. Dependente tem essa característica? Se ele já tem a necessidade de ser cuidado pelo outro, será que ela teria esse comportamento tendo o risco de perder o outro? Então, acho que não, hein? Tentando despertar uma reação violenta que ela pudesse usar como trunfo de chantagem. Sem tal situação, ela começou a ameaçar a fazer uma denúncia falsa de agressão, o que eventualmente se concretizou. Com medo disso acontecer, eu passei a filmar e fotografar todas as discussões. E foi graças a estas provas que consegui me livrar da acusação. Porém, até hoje, ela usa minha filha para me atingir. Qual o transtorno dela? Possível, né? A gente está falando de um possível. Pode falar sem medo de errar. Dependente, a gente já viu que não é. Vai lá, Caio, o outro. Pelo que a gente já viu. Ninguém? Eu acho que obsessivo compulsivo, em parte sim, em parte não. Mas eu acho que eu iria mais de personalidade esquiva. Esquiva. Tá. Eliane. Professor, eu havia falado que era compulsivo, né? Não lembro. Estou meio confusa. Ah, sim. Certo. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos confirmar. Olha só, nós vimos que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo são pessoas muito na risca, em uma lei, em uma regra, né? E essa aqui, ó, ela criou uma falsa denúncia de agressão. Será que o obsessivo-compulsivo, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, criaria uma situação mentirosa, sendo que ele é muito rígido, muito seguindo uma regra? Penso eu que não. Então, pessoal, isso aqui pode ser considerado um caso de pessoa antissocial, tá? Transtorno de personalidade antissocial. Tá? Ok? Antissocial. Vocês têm que analisar as situações. Olha só. Agressão. Ó, outra agressão aqui, ó. Mentiras. E mesmo depois que terminou tudo, ó, ela ainda usa a filha para agredir o sujeito, o alvo dela. Que a ideia é causar sofrimento no outro. Ok? Bem, pessoal, o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia, tá?
o que seria a psicopatia ou antissocial? De acordo com o DSM-5, 2014, a classificação, né, se dá de que forma? É um padrão global de indiferença e violação dos direitos dos outros, o qual surge na infância ou no início da adolescência e continua na fase adulta. Isso aqui nós já falamos anteriormente. O que eu quero focar com vocês é na psicopatia. Pessoal, pessoas na psicopatia, elas são indivíduos que não podem se enquadrar na psicose nem em doenças mentais. Isso quer dizer o quê? Pessoas que são diagnosticadas psicologicamente e psiquiatricamente pela psicopatia não podem fazer uso da lei de imputabilidade, tá bom? Então, isso não é possível, não é viável para pessoas de personalidade antissocial psicopatas. Por quê? Eles sabem o que estavam fazendo. Eles fizeram justamente pelo mero prazer de causar sofrimento no outro, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Um dos primeiros autores a estudar foi o senhor Harry, né? Ele foi um dos primeiros a apresentar uma concepção definitiva sobre psicopatia. Pessoal, existe uma diferença entre psicopatia e sociopatia que anteriormente era dada. Hoje não se tem mais essa diferenciação, ok? O psicopata é aquele sujeito que ele já tem um comportamento, né, mais organizado. Ele mata, mas ele tem um padrão a ser seguido, ele tem um padrão de vítima. Por exemplo, Ted Bundy, ele tinha um padrão, eram mulheres universitárias, jovens, e ele fazia um ritual para conseguir aquilo, né? O seu carro e assim por diante. Já o sociopata, né, ele não tem uma organização, ele vai fazer de forma aleatória, sempre negligente em relação às evidências. O psicopata não, ele é tão organizado que ele dificilmente ele vai deixar alguma pista. A única coisa que ele deixa sempre é uma marca, né? Que a gente fala do serial killer que ele tem. Uma marca. E só isso. Tá bom? Há uma diferença. Hoje, com o antissocial, no transtorno de personalidade antissocial, não existe mais essa diferenciação. Mas nesse período aqui, quando ele deu essa concepção definitiva, ele conseguiu instaurar, sim, aí essa divisão. E aí, ele diz o seguinte, o psicopata, ele tem um perfil clínico. Então, vai aqui o perfil clínico que ele criou. Primeiro, o psicopata ele vai ter charme superficial e boa inteligência. Segundo, vai ter ausência de delírio ou outros sinais de pensamentos irracionais. Ou seja, ele não vai ter alucinação que o psicótico tem. Ele vai ser consciente daquilo. Ausência de nervosismo. Não vão ser pessoas que vão ficar pressionadas ou nervosas. São pessoas que vão ficar tranquilas, sem problema algum. Falsidade e falta de sinceridade, que a gente já falou, que é a mentira patológica que eles vão ter, tá bom? Ausência de remorso ou vergonha. Então, eles vão praticar atos negligentes, então para eles não vai fazer diferença, tanto faz. Aí eles não vão ter arrependimento no que eles fizeram. Comportamento antissocial inadequadamente motivado, ou seja, ele vai se relacionar, isso aqui quer dizer o quê? Ele vai se relacionar com as pessoas não por uma relação afetiva de fato, mas ele vai se relacionar pelo fato de conseguir ganhar algo em troca. Ou seja, ele vai ser gentil, ele vai ser amigável, ele vai ter um charme, uma boa inteligência, ele vai mentir, não é? Para conseguir ter uma relação com o outro. Ok?
Julgamento deficitário e falha em aprender com a experiência. Então, assim, não adianta a gente dizer o seguinte, você está sendo o advogado de acusação de um crime que um antissocial cometeu. O advogado de defesa dele diz assim, não, meu cliente já ficou 20 anos preso, acho que ele já teve o processo de ressocialização. Você pode entrar com o quê? Com contrária à solicitação, né, de aberto dele, vamos supor, regime aberto ou semiaberto, justamente destacando que o antissocial, ele não vai se arrepender, nós vemos que ele não tem remorso, e ele não aprende com essas experiências de punição, certo? Então, isso aqui pode ser uma questão que vocês podem aí estar descrevendo lá na argumentação jurídica de vocês. Egocentrismo patológico, ou seja, ter um ego elevado, eles acreditam ser superior à humanidade. Deficiência geral nas reações afetivas, então ele não vai conseguir, ele não vai saber expressar as emoções. Vida sexual e interpessoal trivial, ou seja, para ele tanto faz, ele não tem relação sexual pelo sexo em si, mas sim pelos objetos. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que ele é muito fácil de identificar. Um necrófilo, pessoa que faz sexo com cadáver. Se for um antissocial, ele não vai ter prazer no sexo em si. Ele vai ter prazer em ser um cadáver, mas não pelo ato sexual, mas pelo objeto, ou seja, pelo sujeito. Tá? E ele não vai ter um plano de vida. Ele não vai ter, ele vai fracassar nisso. Ele não vai ter um plano de como ele quer seguir a vida dele e chegar a determinados pontos. É tipo, vamos viver o agora. Né? Certo? E aí, esse conjunto de teorias criados foi o que criou o teste, Checklist Psicopático, ou seja, que é o PCL, que é um teste utilizado para analisar e avaliar a personalidade do sujeito, voltado para a psicopatia. Por muito tempo, a gente teve dificuldade de realizar uma avaliação psicológica para a personalidade antissocial. Mas hoje nós temos nós temos o Rorschach, nós temos o Tati, nós temos o Zülliger, tá? São testes que nós conseguimos identificar, nós psicólogos, identificar uma personalidade antissocial, graças a Robert Reid, tá bom? E ele dividiu esse instrumento em 2 fatores. Não vou estender aqui, porque isso aqui é mais para uma área que o psicólogo vai avaliar. Ele avaliou o fator 1, então é dividido em 2 fatores. Fator 1, que vai avaliar interpessoal afetivo do sujeito, ou seja, as relações afetivas dele com o outro, e o fator 2, que vai analisar justamente o estilo de vida socialmente, ou seja, se ele manipula, se ele tem comportamentos de mentira, se eles têm comportamentos de enganar o outro. Estelionatário se enquadra muito também em uma personalidade antissocial, tá bom? E essas são as referências. Ok? Dúvidas? Agora. Perguntas? Se a aula for acabar agora, tá tudo tranquilo, tudo perfeito. Beleza. Então. Oi. Posso dizer que o psicopata, se ele por acaso matar uma pessoa, seria por prazer? Por prazer. Ele tem prazer em causar essa angústia e essa dor. Entendi. Certo? Então, pessoal. Oi, quem mais ia falar? Não? Então, vou dar encerrada a nossa aula. Boa noite a todos e até semana que vem.